Olá, sejam bem-vindos a esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz, no amor do nosso querido Mestre Jesus. Hoje teremos a palestra do nosso querido expositor, Senhor José Maria, continuando os ensinamentos do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai nos apresentar um tema bastante importante para o nosso estudo, para a nossa evolução, para a nossa aplicação no dia a dia das nossas vidas. Então vamos prestar bastante atenção, porque os ensinamentos são bastante profundos. Dando continuidade à nossa campanha do Inverno Solidário, aqueles que puderem e quiserem contribuir com roupas, cobertores, toalhas de banho, roupas de cama. A casa está recebendo as doações às segundas-feiras pela manhã, para que a gente possa contribuir e ajudar as famílias que são assistidas pela casa a passarem por essa época de inverno um pouco mais de conforto, um pouco mais de dignidade. Então, quem tiver alguma peça de roupa ou de toalha de banho ou cobertor, roupa de cama em bom estado de conservação que ainda sirva para ser utilizado, agradecemos a quem puder estar doando para quem mais necessita. Com vocês, então, a palestra do Senhor José Maria, e eu retorno daqui a pouco para as nossas vibrações finais. Boa palestra. Senhoras e senhores, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nós temos mistérios ocultos aos sábios e prudentes. No item 7, temos uma mensagem do Evangelho de Mateus que diz assim: Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor, do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superior aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade. De aparência, aos que julgam possuir toda a luz, parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Depois nós temos aqui no item 10, que diz assim: Deus dá-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se. Sem dúvida que eu poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para o sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos, que adianta apresentar a luz a um cego,
Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulhoso. O orgulho não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Portanto, nós temos aqui um grande ensinamento de Jesus. Nós sabemos que, desde a antiguidade, esse fator que se relaciona com as pregações não só religiosas, mas também filosóficas, vem se constituindo objeto da atenção de líderes, tanto da filosofia quanto da religião. E hoje, mais do que nunca, nós podemos observar esses acontecimentos que invadem não somente o ambiente religioso, mas todos os setores da sociedade humana, onde a vaidade, o orgulho está presente, onde o personalismo se instala de forma interessante em todos os meios. É evidente que quando algum sentimento, algum costume, algo que a sociedade automatiza através de suas experiências, se cristaliza, e isso acaba influenciando todos os setores da nossa sociedade. Talvez por isso a preocupação dos espíritos e do próprio Cristo, quando nesse trecho do Evangelho de Mateus, nos traz um ensinamento extraordinário. Graças te dou, meu Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e ignorantes. Quer dizer, escondeu aos orgulhosos, aqueles envaidecidos com seu saber mundano, e abriu os olhos, quer dizer, deixou claro para aqueles que são humildes, que são simples, aqueles que aceitam as verdades por uma espécie de intuição que Deus colocou em cada um de nós. E, portanto, é algo assim de grande importância, a fim de que todos nós, ao penetrarmos na doutrina espírita, estejamos cientes de que temos o dever de contribuir para a grandeza da sociedade humana, contribuir efetivamente para a evolução do ser humano, dando a nossa contribuição efetiva com o máximo de sinceridade possível. Não devemos nos atrelar tão somente aos costumes da nossa sociedade. O cristianismo hoje se apresenta nos propondo, em primeiro lugar, a criação da renovação do modelo de relacionamento com base no amai-vos uns aos outros. Então, cada cristão deve se convencer de que ele está co-criando um modelo diferente daquele que desenvolvemos ao longo desses 2 milênios. Ao longo do início do 4º século, quando se iniciaram o 4º século do cristianismo, quando se iniciaram as grandes modificações que culminaram nas modificações substanciais que hoje se apresenta o cristianismo em todas as nações. Portanto, o Espiritismo é um movimento de renovação de preceitos e de conceitos religiosos. Devemos, portanto, no início, ao começarmos a estudar a doutrina dos Espíritos, a entendermos de que fazemos parte deste grupo que adere aos ensinamentos do Cristo, à luz dos ensinamentos espíritas, a fim de que ocorram modificações substanciais nesse sentido. Portanto, temos que aprender a substituir as velhas crenças do passado que se acumularam em nós, através dos movimentos culturais dos quais nós participamos, movimentos religiosos, movimentos filosóficos, e, portanto, aquele que já aprende a esquecer esses conceitos do passado e substituí-los por conceitos novos, por novos ensinamentos trazidos pelo próprio Cristo, através dos seus mensageiros, através das suas novas determinações, há de se convencer cada vez mais de que o seu papel é de grandiosa importância no seio da sociedade humana. Portanto, meus amigos, vamos ficar muito atentos, porque vivemos em uma sociedade onde o personalismo se instalou, onde aqueles que desejam fazer com que o seu nome seja propalado em todos os setores em que penetrem, está presente no semblante daqueles que se encarregam
de responsabilidades que, na verdade, são maiores do que se possa imaginar, que é a responsabilidade de levar o esclarecimento evangélico, de levar o esclarecimento das revelações novas do Espiritismo, de contribuir efetivamente para a transformação do pensamento da sociedade humana. O Espiritismo tem esta missão, é aquela de trazer o esclarecimento, a fim de que o orgulho, a fim de que a vaidade que ainda impera em nossa sociedade possa ceder lugar à verdadeira humildade, fazendo com que todos os setores da sociedade humana, no ambiente social, no ambiente político, no ambiente administrativo, no ambiente produtivo, enfim, todos os setores onde atua o ser humano, ali esteja presente o sentimento de amor ao próximo, que está ligado diretamente ao sentimento de humildade. Ninguém pode amar o semelhante sem apresentar o sentimento de humildade em primeiro lugar. Portanto, a humildade é o grande sentimento que é contrário ao orgulho, à vaidade, que são os maiores defeitos da sociedade humana. Nós temos como exemplo os nossos irmãos que foram proscritos de capela, aliás, do sistema de capela da constelação de Cocheiro, onde havia um sol, havia um mundo cujo sol se chamava Capela, onde eles estavam mudando de transição planetária, ou seja, de transição evolutiva de uma fase para outra, e o Cristo então recebeu naturalmente milhões desses nossos irmãos. E hoje nós vemos claramente nas revelações de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que um dos motivos maiores que existe, mais efetivos que existe, era o orgulho dessa sociedade. Portanto, uma sociedade relativamente evoluída, mudando de uma fase evolutiva para outra, onde milhões de irmãos foram proscritos para planeta mais atrasado, que é o caso que ocorreu aqui na Terra, quando Cristo recebeu milhões desses nossos irmãos, e muitos deles ainda permanecem entre nós. E o nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos diz que as castas da Índia se representam por esta comunidade, que em parte dela já naturalmente retornou para o sistema de capela. No entanto, grande parte desses nossos irmãos continua amargando os resultados e haverão de amargar efetivamente os reais resultados desse sistema de vaidade, de orgulho, que obrigou, portanto, os administradores daquelas regiões espirituais de capela a fazerem a proscrição para a terra e serem acolhidos amorosamente por Jesus, pelo Cristo de Deus. Portanto, estejamos atentos, porque o orgulho é uma das maiores chagas da sociedade humana. E há muito tempo, mesmo antes do Evangelho, já tivemos notícias importantes de grandes filósofos que nos trouxeram ensinamentos contrários ao desenvolvimento desse sentimento nefasto. No capítulo 7, ainda no mesmo capítulo que nós lemos esse trecho de Mateus, nós temos no item 13 a missão do homem inteligente na Terra, onde se diz o seguinte: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais, mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Portanto, nós vemos aqui este ensinamento mais do que claro. Mais claro do que isso, seria impossível os Espíritos nos trazerem um ensinamento, onde claramente Jesus nos ensina, através desta mensagem evangélica de um espírito protetor, Ferdinando, de 1862, em Paris, para Kardec: não vos orgulheis
por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos. Coincide perfeitamente com aquilo que os Espíritos vêm de forma unânime nos ensinar, de que toda a cultura da Terra é extremamente limitada em função da sabedoria divina que se exprime através da natureza. De que tudo aquilo que aprendermos significa muito pouco em relação àquilo que haveremos de aprender ao longo do processo evolutivo em que estamos inseridos. E, portanto, que sejamos modestos, que sejamos simples, que sejamos capazes de ensinar aquilo que esteve ao nosso alcance para aprendermos, e se formos colocados nos locais adequados para assimilar informações, para assimilar conhecimentos, para estudar a natureza e participarmos de pesquisas científicas, de pesquisas filosóficas, de pesquisas religiosas, em qualquer setor em que estejamos atuando, naturalmente estaremos aprendendo, e tudo aquilo que aprendermos será como nos ensinam os Espíritos. Será de responsabilidade nossa no que diz respeito à necessidade de transmitir estes ensinamentos aos nossos semelhantes. Isto é, sempre que houver oportunidade, sempre que for possível, tudo aquilo que aprendermos, deveremos transferir para os nossos semelhantes. Caso contrário, evidentemente que as leis de Deus estarão atuando. Nós teremos que responder por isso. Portanto, é um grande ensinamento dos Espíritos. De tal maneira que nós tivemos, por exemplo, um dos maiores precursores do Cristo, foi Sócrates, que nasceu no ano 1399, aliás, no ano 399, na antiga Jônia, na Grécia Antiga, e, portanto, há cerca de 4 séculos antes da vinda do Cristo, onde ele, sendo filho de um grande filósofo da região de Atenas, onde ele nasceu, no bairro de Alopec, começou a fazer, após a morte do seu pai, as pregações em frente à sapataria de um amigo seu. E lá ele fazia de forma diferente, porque não cobrava absolutamente nada dos ouvintes, e ali se aglomeravam jovens, pessoas que partiam de outras regiões circunvizinhas, pessoas que vinham de longe, pessoas de idade avançada, crianças, todos estavam interessados nas pregações gratuitas do grande filósofo chamado Sócrates. Portanto, Sócrates vendeu todos os bens materiais que o seu pai havia lhe deixado, porque o seu pai era um homem de posses. E ele iniciou essas pregações que foram acompanhadas por Platão, que na época, segundo informações de Emmanuel, tinha 16 anos de idade, acompanhava essas pregações, admirava a sua palavra, e como Sócrates nada escreveu, ele passou a escrever tudo aquilo que Sócrates, entre aspas, estava falando. Na verdade, hoje nós sabemos que ele distorceu muito, por um motivo interessante. Sócrates não era político, a exemplo do que ocorria com a grande maioria dos grandes filósofos da Grécia Antiga. Ele não era político e, portanto, pregava de forma diferente, não oferia benefícios materiais, não ganhava dinheiro com a venda das suas aulas, eram dadas ao ar livre para as criaturas que desejassem, não montou grandes escolas, como ocorreu com o seu discípulo chamado Platão, que na época tinha apenas 16 anos, uma inteligência brilhante, uma inteligência incomum, que assimilando todos os seus ensinamentos, por ser político também, distorceu esses ensinamentos e transmitiu através de tudo aquilo que ele escreveu, que hoje é amplamente conhecido em todo o mundo. E, portanto, hoje nós temos, através do Espiritismo, a realidade dos ensinamentos de Sócrates, onde ali ele encerra um ensinamento exatamente sobre isso, sobre o personalismo que se instala em toda a sociedade humana, que já existia naquela época. Então ele combate ferozmente esse sentimento, e a entidade que faz a dissertação nesse item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo chega a comparar, portanto, com o cidadão que é um jardineiro
e coloca, portanto, uma enxada, uma ferramenta nas mãos do seu auxiliar, e subentende-se que este auxiliar deve cavar o chão. Agora surge a pergunta: se ele, em vez de cavar o chão, se voltar contra o seu jardineiro, em vez de ele cavar o chão como lhe foi sugerido, ele simplesmente atacar com esta ferramenta o seu jardineiro? Então, o que dirias? O que direis com isso? Ora, eu diria que deve ser expulso. Nós diríamos que ele seja expulso, que ele seja arrebatado desta atividade porque está agindo de forma errada. Então, os espíritos, fazendo uma comparação, dizem que o homem inteligente na Terra nasceu para transmitir os seus ensinamentos às outras pessoas. Então, é como se Deus tivesse colocado em suas mãos uma ferramenta toda especial e sugerindo que cavasse, sugerindo, portanto, que com a sua inteligência, na medida em que ele aprende, ele deve transmitir aos seus semelhantes. E, portanto, o que se diria então deste? Se diria a mesma coisa daquilo que, naturalmente, nós diríamos daquele primeiro, do auxiliar, do jardineiro, que em vez de cavar se revoltou contra o seu jardineiro. Portanto, este deverá ser também expulso. Então, nos acrescenta o nosso irmão que escreveu a mensagem, dizendo que, na verdade, isto ocorrerá, porque aqueles que se recusarem a esse determinismo de Deus irão amargar reencarnações na Terra ou em outros planetas, reencarnações amargas, onde eles terão que amargar, portanto, o sofrimento decorrente das suas atitudes de esconder os ensinamentos que deveriam ser transmitidos aos seus semelhantes. Quer dizer, é tão importante que ele nos trouxe uma história interessante para afirmar de que o cidadão errava drasticamente quando recebia a ferramenta para cavar o chão, para auxiliar o jardineiro, e ele se recusa. Merece, portanto, essa expulsão, a que é destinada àqueles que não destinarem aquilo que aprendem aos seus semelhantes. Nós podemos concluir de que esse ensinamento, contrário ao personalismo, ele é muito antigo. Ele veio muito antes, 4 séculos antes do Cristo, através de Sócrates, nos dando exemplo, nos dizendo que tinha certeza, sabia que nada conhecia, de que nada sabia. E, portanto, o grande precursor do Cristo, um dos maiores e mais recentes precursores de Jesus, nos trouxe este grande ensinamento, nos recomendando, e hoje, mais do que nunca, com a doutrina dos Espíritos, nós estamos avisados de que todo o nosso conhecimento deve ser transmitido aos nossos semelhantes e que o astro e que a estrela serão naturalmente os ensinamentos que iremos transmitir, e não nós. Agora, tudo isso num ambiente espiritista, num ambiente cristão redivivo, num ambiente em que os espíritos complementam os ensinamentos de Jesus, se reveste de grandiosa importância, a fim de que venhamos a entender de que nem o Cristo foi personalista, e que nem ele deseja que o seu nome apareça, exatamente porque hoje, com as informações dos espíritos, nós sabemos que espíritos realmente elevados não são absolutamente personalistas. E, portanto, a estrela de todos os ensinamentos devem ser os próprios ensinamentos e não aquele que transmite, através da palavra e dos exemplos, estes ensinamentos para o engrandecimento e para o desenvolvimento da sociedade humana. E hoje, com os ensinamentos espíritas, vagarosamente nós iremos assimilando estes ensinamentos novos para que possamos colocá-los em prática e verificar de que temos grandiosa responsabilidade, esta que pesa sobre os nossos ombros, para estudarmos, para realizarmos tudo aquilo que os Espíritos nos ensinam, principalmente no que diz respeito ao bem que devemos à sociedade humana. Fora da caridade não há salvação. Eis aí o grande ensinamento que irá coroar, portanto, os esforços de todos os cristãos, com o auxílio de Jesus, o nosso divino mestre e amigo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.
Depois dessa ótima explanação, vamos agora acalmando as nossas mentes, os nossos corações e entrando em sintonia com a nossa casa de orações, o salão de palestras do Aprendiz do Evangelho. Em breve, poderemos estar retornando para aquele ambiente, para aquele salão que sempre nos acolheu e vai continuar nos acolhendo assim que os protocolos de segurança da pandemia permitirem. Estaremos fisicamente presentes naquele salão. Mas agora vamos nos transportar em pensamento para aquele espaço que com certeza o plano espiritual, os trabalhadores espirituais da nossa casa estarão lá para nos receber. Vamos mentalizando aquele ambiente de paz e tranquilidade, energias fluídicas elevadas, recebendo agora toda a tranquilidade e a paz que esse ambiente nos transmite e que os irmãos da espiritualidade maior derramam sobre nós neste momento. Que essa paz preencha nosso lar, nosso ambiente de trabalho, a casa daqueles familiares e agora que elevaremos os nossos pensamentos que estão necessitando de um auxílio, que também recebam essa chuva de bênçãos. Muito obrigado, amigos, por essa oportunidade, por esse trabalho, por essa harmonia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças ao Deus. Obrigado a todos e que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Fiquem em paz, se mantenham seguros e até a semana que vem.